Letícia, sexto ano do Colégio Barão. É uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais um Fala Barão. Eu convido a professora Giovana a se apresentar e também nossos convidados especiais, o Núcleo Regional de Cornélio Procópio, o Rodrigo e o Flávio. Olá, eu sou a professora Giovana, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala Barão. É um prazer imenso estar ao lado de nós tão competentes e que eu admiro muito. Estamos iniciando um quadro especial que irá trazer um pouco do nosso dia a dia lá no colégio. O tema de hoje traz a inovação, tecnologia e comunicação. Assunto levado muito sério em nosso colégio e nosso núcleo de... Gostaríamos de ouvir um pouco da trajetória de nossos convidados, que são professores, em quais responsabilidades de vocês em nosso núcleo de... Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Flávio, eu trabalho no Núcleo de Educação e trabalho com duas demandas. A primeira delas é a Programação Paraná, trabalha com as disciplinas de programação e também trabalho com a comunicação, com as mídias sociais do Núcleo de Educação. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, eu trabalho com as plataformas, os programas Redação Paraná e Leia Paraná e auxilio um pouco o Flávio também na comunicação lá no Núcleo. Que interessante conhecê-los. Sabemos o quanto vocês auxiliam em nosso colégio. Obrigada. Agora é sua vez, professora Giovana. Se apresente. Eu sou a professora Giovana, como eu já falei. Trabalho com língua portuguesa, redação e leitura e oratória. Trabalho nos 9º anos e 8º anos. Bom, falar em tecnologia, eu não poderia deixar de citar as plataformas de educação, que são essenciais, que dão todo o suporte para nós, professores da rede pública de ensino. Gostaria também que vocês pudessem falar quais visões que vocês têm sobre as plataformas, quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia de trabalho. Bom, nós trabalhamos então com redação, leitura e programação. São desafios diários, né? A gente tem muita coisa para trabalhar, para informar, para correr atrás mesmo, né? Porque vou falar da minha, depois o Rodrigo pode falar um pouco mais das duas plataformas com que ele trabalha. A programação, ela entrou efetivamente no currículo das escolas há aproximadamente 2 anos, né? Antes ele não estava efetivamente no currículo. Existia o programa EduTech, que a gente tinha até o ano passado, ele ainda existe, mas já tem uma outra abordagem agora, e mudou o nome agora para Programação Paraná, justamente porque não é somente mais o programa de contraturno que a gente tinha. A gente tinha um programa de contraturno que se chamava Programa EduTech, só que depois o pensamento computacional, que são as disciplinas que foram entrando no currículo, elas foram agregando. Então, o pensamento computacional, até o ano retrasado a gente tinha programação e tecnologia computacional, que eram 2 disciplinas separadas por algumas séries ali, e agora a gente tem a programação, a disciplina, então a gente tem o pensamento computacional e a gente, além disso, tem as trilhas de programação, né? Então, os alunos que estudam ali, tem as trilhas de matemática, eles têm também disciplinas de programação. Além do que, a gente tem também, como eu informei, o contraturno, que ainda existe, e só para o ensino fundamental, e no ensino médio os alunos têm a possibilidade de fazer online. Então ele se inscreve, para o primeiro semestre já se encerraram as inscrições, mas depois a gente pode falar um pouquinho. Para o segundo semestre haverá mais inscrições. Então o aluno do ensino médio que de repente não está na trilha de programação, ele tem a possibilidade de trabalhar com disciplinas de programação de uma forma online, não presencial. Ele pode fazer a qualquer momento, sendo instruído por profissionais lá da Secretaria de Educação. Então, são muitas oportunidades que os alunos da nossa rede têm com relação às disciplinas de programação. Desafios que a gente tem todo dia, né, Flávio? Muitas vezes, a gente sabe que a tecnologia, às vezes, deixa a gente um pouquinho na mão também, então a gente precisa estar ali disponível para dar o suporte para os professores, né? Sempre que eles tiverem alguma dúvida, algum probleminha que a gente possa solucionar, a gente está lá para isso, né? E para tentar também ampliar, né, Flávio, o uso dos nossos programas, fazendo com que, no meu caso, né, a produção escrita dos alunos se desenvolva, a leitura principalmente, que a gente está tentando pegar um pouquinho mais firme esse ano, que ano passado o Leia Paraná não foi tão bom assim como a gente sabe que o nosso núcleo tem a possibilidade de ser, né? Aqui a Giovana, que foi uma das professoras que mais produziram aí nos últimos anos, né, Flávio? Foi até viajou com a gente, fez até uma fala lá no
sede, foi bem legal. E assim, desafio a gente sabe, nós temos, mas a gente sabe que os professores dentro de sala de aula também, e é difícil, né? A gente tem que lutar e dar conta do que a gente tem para fazer, né? Além da comunicação. Além da comunicação. Nós temos a demanda da comunicação, que demanda muita tecnologia também, né? Precisamos do celular, dos aparelhos para editar os vídeos, fazer tudo que o pessoal aqui da TV conhece muito bem, e ainda fazer toda a postagem. A gente tem e o Rodrigo, a gente tem essa parceria aí, nós dois, mais uma equipe, a nossa chefe também ajuda muito com relação a isso, e a gente tem toda essa demanda aí para fazer aparecer aquilo que tem de bom na nossa rede estadual. Inclusive, os programas do Fala Barão, ele já apareceu num dos destaques da nossa terça-feira nas nossas redes sociais. E até para enfatizar, o Barão, ele tem ali 5 laboratórios. Nós fazemos toda a organização, inclusive beijo para a Elaine, que é responsável por fazer todo o cronograma de dias de uso, só para enfatizar a questão do uso das plataformas, que é muito importante. E isso que você disse é extremamente importante, porque até o ano passado nós tínhamos algumas plataformas, algumas disciplinas utilizavam plataformas. A partir do ano passado, já vindo e principalmente esse ano já se consolidando, todos os componentes curriculares fazem uso de alguma plataforma. As disciplinas de programação utilizam a Alura, redação, Leia Paraná, Inglês Paraná e Matific, né? O Khan Academy. E o Quizzes, né? E aí vem o Quizzes, né? Que Desafio Paraná. Permeia todas as disciplinas através do programa Desafio Paraná. Então, a importância dessa organização. Um colégio como o Barão, que consegue disponibilizar os 5 laboratórios e fazer essa organização, tem tudo para atender os alunos da melhor forma possível. A gente sabe que existem outras escolas que têm uma certa dificuldade, têm menos laboratórios, mas mesmo assim, algumas delas conseguem fazer essa organização e fazer com que o atendimento seja satisfatório também. Eu sou aluna do 6º ano, então eu faço o Leia Paraná, a Redação Paraná e o Matific. Eu gosto bem de toda quarta-feira, inclusive hoje, as 2 primeiras aulas minhas foi de Matific. E eu quero, inclusive, mandar um beijo pra minha professora Leni, que ela que faz Matific com a gente, com a Neiva, que ela que faz o Leia Paraná e a redação, e o Otávio, que ele que faz o Alura, e a Zilá, que faz o quiz. O Matific a gente até brinca com o nosso amigo, o Agnaldo, conhecido como Agnes lá. Um abraço, Agnaldo. Que o Matific, os alunos, os estudantes adoram, né? Porque é um joguinho, é muito interessante. A gente às vezes entra na sala de aula, no laboratório, e vê que eles estão utilizando lá, estão vidrados lá nas possibilidades, nos joguinhos, né? Falando assim, meio por cima, né? Não são joguinhos, a gente sabe que tudo ali tem um objetivo, né? Mas é bem interessante. A famosa gamificação, Isso, né? Tem através da gamificação de jogos, realmente, de personagens divertidos, trazer o conteúdo da matemática, que é algo tão difícil por vezes, né? Então, traz ele bem mais próximo ali do aluno a forma de trabalhar a matemática. E com relação à inovação, o que a SED tem feito na educação? Olha, são muitas coisas. Através a gente já falou bastante das plataformas, né? Então, a gente tinha lá no começo o Redação, tinha o Leia veio posteriormente. Então, são as plataformas chegando, fazendo com que os alunos tenham possibilidades que muitas vezes a gente via somente na rede particular, né? Então, a gente tinha lá aquela escola que tinha uma plataforma diferenciada de jogos, gamificada e tal, e por que não isso no Paraná também? Então, a secretaria disponibiliza essas plataformas para que o aluno tenha condições de igualdade, né? Muitas vezes era uma reclamação, né? Que tinha que, de repente, o aluno da rede privada não tinha, ele tinha mais oportunidades, então, o aluno da rede pública também tem. Para além disso, a questão do investimento em equipamento, né? Então, desde muito tempo já, a SED começou lá atrás com os computadores, que eram computadores com uma CPU só e 4 monitores. Então, já era uma inovação para a época. Uma escola que, de repente, tinha ali 2, 3 computadores. Chegou um laboratório
com 20, a gente falava 20 cabeças, né? Eram 20 monitores, mas só que tinha menos computadores. Aí depois foi se modernizando, até a gente chegar bem recente. Algumas escolas receberam, esse ano já, todas na verdade, né, receberam uma carga de tablets, dependendo da quantidade de alunos que tem na escola. Então, já é uma possibilidade a mais. Por exemplo, Leia Paraná, para você trabalhar num tablet ali de 7, 10 polegadas, é uma possibilidade boa, né? De repente, ao invés de você trabalhar com o celular, que é pequeno, você tem a possibilidade de uma tela um pouco maior, que é a questão do tablet. Para além disso, laboratórios, todo ano existe, de acordo com as possibilidades do que o governo faz, os pregões eletrônicos, e verificando qual a necessidade de momento, a oferta de novos equipamentos para os laboratórios. Então, se você for em qualquer escola da nossa rede, você vai conseguir encontrar tablets, você vai encontrar notebooks ou netbooks, dependendo da escola em que você vai, e também computadores de mesa que compõem o laboratório físico. Então, são muitas as possibilidades. Além, né, Rodrigo, já tá uma coisa muito importante também, a TV Educatron. Isso daí foi uma inovação. A gente tinha lá nossas saudosas TVs laranjas, né? Todas ficavam lá penduradinhas nas paredes das escolas. E por uma necessidade de inovação, né? Nós temos agora uma TV de 43 polegadas em cada sala de aula. Então o professor ele tem a possibilidade de utilizar, e essa TV ela é ligada a um mini computador que fica ali atrás, e ele tem a possibilidade de passar um conteúdo, de mostrar um vídeo, entrar na internet ao vivo ali mesmo, junto com o aluno. Sabe aquele famoso antigo falava assim, na próxima aula, o aluno faz a pergunta, você fica meio ali, na próxima aula eu trago a resposta. A resposta pode ser buscada naquele momento ali e mostrada para todos os alunos. Então, em inovação, acho que o Paraná tá bem à frente aí, tá bem servido de equipamentos, principalmente. É muita inovação, né? Porque se pensarmos, igual você mencionou, há um tempo atrás não existia tanta inovação na nossa época que eu estudava, não tinha tantos equipamentos, plataformas assim. E Flávio, fale um pouco sobre sua vida enquanto aluno e como a tecnologia e toda essa inovação chegou até você, pois nós sabemos que você tem uma facilidade muito grande com as ferramentas tecnológicas. Bom, eu posso dizer que eu sou filho da escola pública, né? Então, eu tive um ano que eu estudei em escola particular, acabei não me acostumei, olha só que interessante, né? Já na minha época, eu sentia a necessidade de voltar para a rede pública, porque realmente eu senti uma diferença, eu senti a diferença no tratamento lá na minha cidade, lá em Cornélio Procópio. Então, só o primeiro ano do ensino médio que eu fiz em escola particular. O restante todo em escola pública, desde lá dos primeiros anos do ensino fundamental até eu sair do ensino médio. Também cursei a faculdade em pública, sou formado em biologia pela UEMP em Cornélio Procópio, tenho pós lá na UEMP em Cornélio Procópio, então tudo isso foi me levando para esse lado da educação. E eu também eu fiz muitos cursos com relação à questão tecnológica, né? Então, eu lembro do meu primeiro curso lá em Cornélio Procópio, foi num computador. Muitos, talvez dos mais novos que vão assistir a esse programa não vão saber do que eu estou falando, mas existiam umas telas grandes que não tinham cores, tinha uma cor só que era verde, né? Somente texto. Então, o meu primeiro curso de informática foi MS-DOS, que não existia o Windows ainda, era tudo na linha de comando, e WordStar. Alguém sabe o que é o WordStar? Não, né? Mas você sabe o que é o Word e você sabe o que é o Writer. Era um editor de texto muito antigo, que não tinha tela bonita, assim, não. Era só o texto verde e a gente digitava lá. Então, isso daí eu nem lembro qual foi o ano, mas foi o meu primeiro curso. E depois a gente vai levando, né? Na escola, a gente tinha pouca oportunidade de utilizar realmente. Eu saí do ensino médio em 1999, então antes disso, era muito difícil a gente encontrar um computador na escola. Talvez um ali que tinha, dois, começando a aparecer os notebooks, né? Professores levando para a sala de aula com os projetores, e hoje tem um em cada sala. É muita novidade. Então, essa é a minha história. Eu tenho, então, formação, depois tinha pós-graduação, e fui convidado a compor a equipe do núcleo. Já passei por muitos setores ali, até que o ano retrasado me convidaram
voltaram para essa demanda específica, que é trabalhar com uma das plataformas na época, que era o programa EduTech, agora chamado Programação Paraná. Você falou lá das televisões. Hoje em dia, quase todos os meus professores, todas as aulas, eles estão as televisões, Educatron. Educatron é uma palavra bonita, né? Mas é interessante também falar que, assim, o Educatron, ele não é simplesmente para o professor chegar, hoje eu vou mostrar uma imagem aqui, como eu muitas vezes fazia no começo da minha carreira. Quando tinha lá a TV multimídia, lógico, a gente preparava o conteúdo tudo certinho, mas era muito mais simplesmente mostrar, né? Mostrar alguma coisa. Eu sou professor de ciências, né? Então, mostrar, você vai falar de um animal, alguma coisa, de um relevo, de um planeta, alguma coisa, você leva uma imagem. Hoje, a utilização do Educatron, ele ultrapassa isso, né? Porque lá no portal, o antigo Dia de Educação, no portal da Secretaria da Educação, a gente tem um lugar onde os professores têm os planos de aula, né? Então, era uma coisa que dificultava para nós professores antigamente. A questão de um aluno, às vezes dentro da mesma cidade, mas vamos colocar um exemplo de cidades diferentes. O aluno saía ali de Santo Antônio do Paraíso e vinha aqui para Açaí. O professor estava trabalhando com um conteúdo diferente, então era difícil o aluno se adaptar e tudo mais. Hoje em dia, os conteúdos estão disponíveis. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas os conteúdos são todos iguaizinhos? São, porém, o professor ele tem a possibilidade e ele é incentivado a fazer alterações de acordo com aquela turma que ele tem. Então é muito importante isso também, porque aquele aluno que vem lá, de repente, do sul do Paraná, ele vai chegar aqui em Açaí, ele vai ter uma educação tal e qual ele estudava lá. Pode estar um pouquinho avançado, um pouquinho defasado, mas em suma, é a mesma educação. Isso facilita bastante a vida, inclusive, dos professores. Isso é bem fascinante, tipo, a inteligência artificial, porque eu mesma tenho uma Alexa na minha casa. E quando as minhas amigas vão lá em casa, a gente fica conversando com ela como se fosse uma pessoa de verdade. Pedindo pra ela contar piada, imitando as pessoas. É bem legal. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a inteligência artificial para nós? Se vocês já usaram, fazem Rodrigo? Falar da pergunta anterior. Eu também sou, como o Flávio disse, sou filho da escola pública. Sempre estudei em escola pública. Sou formado em letras, ali na UEMP também. COP em geografia também. Mas não fui pro meu lado de letras mesmo. Dando aula de português, né, inglês também. Inteligência artificial. A gente... Antes de eu falar isso, em relação ao acesso à tecnologia, eu demorei muito para ter esse acesso. Comparando com o que esses nossos jovens aí têm, eu demorei, eu entrei, estudei meu ensino médio no antigo Cefet, hoje o TF Relim Cornélio, e lá foi assim, meu primeiro contato mesmo com o computador, e lá tinha aula de informática, aquela informática básica, e eu apanhei bastante, eu quase reprovei no início, e a partir daí que eu comecei a correr atrás e a gente sempre costuma falar, né, que tem gente que gosta de fuçar nas coisas para aprender. E eu sou bem assim, a gente pega lá um programinha, às vezes a gente começa a mexer, até entender o funcionamento e tornar aquela ferramenta útil pra gente. E é o caso da inteligência artificial, né, Flávio? A gente costuma brincar lá com o que a gente usa o nosso amigo GP, que é o chat GPT, né? Às vezes alguma coisinha ali que a gente tá em dúvida, é algo que a gente tem, lógico, que tomar cuidado, né, a forma como a gente usa, mas é uma ferramenta incrível, né? A gente pode aproveitar pro bem, né? Digamos assim. Não utilizar para fazer uma redação lá e colocar na plataforma, né? Mas é uma ferramenta que eu acho incrível e a gente usa bastante lá. Só que, como eu disse, tem que saber utilizar, né? Não se aproveitar daquilo ali para acabar burlando, né? Passando para trás ali um professor, alguma atividade que o professor passou. A gente não tem como fugir, né? Tem muita gente que muitas vezes fica aí preocupado, falando, inteligência artificial, tudo mais, vai substituir, vai acabar com a humanidade. Gente, como tudo o que a gente tem de tecnologia que surgiu, a gente tem aí filmes antigos, né? O Exterminador do Futuro, aí, por exemplo. Ele fala exatamente sobre essa revolução que nós estamos vivendo hoje, né?
né? E lá, Matrix também é outro filme que quem não assistiu pode assistir esse daí, toda a série do Exterminador do Futuro, a série Matrix, fala exatamente sobre isso. Como a tecnologia, ela é benéfica, mas como ela pode ser prejudicial. E já falando então na questão do benefício, a gente não tem como fugir. Como o Rodrigo falou, não é usar tecnologia para fazer uma redação completa e colocar. Hoje em dia, no comecinho ali, a gente brincou com o ChatGPT, existia essa possibilidade do aluno fazer a redação, colocar lá e o professor não tem a mínima noção. Hoje, a própria inteligência artificial, ela é uma aliada do professor contra ela mesma. Nossa, o que você quis dizer com isso, Flávio? Assim, existe o próprio ChatGPT, ela pode ser um auxílio para o professor na descoberta de um plágio que o aluno fez daquela redação. Então, fica a dica para você, professor, que tem medo aí, de repente, da tecnologia, utilizar ela a seu favor. Ah, mas eu sei que o meu aluno está utilizando para burlar ali, fazer uma redação rapidinho. Você, professor, pode utilizar a própria tecnologia para detectar o plágio. Faça essa pesquisa aí, é bem tranquilo, não requer prática nem tão pouca experiência. É bem tranquilo, então a gente não tem como fugir. Dentro da escola mesmo, os próprios programinhas que a gente usa por vezes, né? Canva, por exemplo, que é uma tecnologia aí que o Estado permitiu que dentro dos e-mails lá a gente tivesse um acesso a novos materiais também. Ele tem a parte de inteligência artificial e ela auxilia a gente bastante, né? Para a criação de conteúdo, muitas vezes, não o conteúdo completo, né, Rodrigo? A gente está falando da redação, a gente está falando de uma reportagem, a gente está falando de uma imagem. Nós, pelo menos, a gente utiliza bastante, mas não no seu todo, né? Na totalidade daquele conteúdo que vai ser produzido. Mas, de repente, para você tirar uma ideia, para você fazer, armar o contexto daquilo que você quer fazer, a própria redação, né? Eu preciso de uma ideia ali. A ideia pode ir por aqui, pode ir por ali. A partir daquela ideia, o aluno, ele está estudando, né? Ele está estudando, ele está vendo. Então é por aqui que eu vou, então eu vou fazer a introdução a partir dessa dica que foi dada. O desenvolvimento vai ser dessa forma. O final, não, eu posso fazer de outra forma. Então, é utilizar a nosso favor e não para burlar o sistema. Aí a gente já tem um pouquinho a gente tem que ficar bem esperto mesmo. E você, professor, tem que não pode fugir da inteligência artificial, tem que utilizar a seu favor. Citou o ChatGPT, né, Flávio? Mas a gente sabe que tem muitas outras, a gente até viu em Foz lá na semana passada que a gente teve na nossa formação, várias outras, acho que até você tirou foto lá, né, da figura da imagem lá que tinha várias outras. Mais utilizadas. Tem muitas lá que eu nem conhecia, mas tem muita coisa que, como eu disse, como o Flávio falou, a gente tem que tentar utilizar para facilitar a nossa vida, né? Não para burlar nada, nem para passar ninguém para trás, mas para ajudar a gente. E até dentro do que você falou, Flávio, em questão de substituição, isso é uma coisa, Giovana, que você já deve ter até ouvido, né? Muitas vezes alguns professores pensam assim, o Leia Paraná vai acabar com os livros físicos. Não é essa a intenção, pessoal. O Leia Paraná, hoje ele é uma plataforma que tem 108 livros, 108 obras, né? Todos os alunos com o seu @escola ali, se tiver, quem tem o celular, né? Aqueles que utilizam na escola, tablets, netbooks, né? Tem acesso a todas aquelas obras. Se a gente for pensar que a biblioteca, às vezes, uma turma de alunos, pode ser que não tenha 30 exemplares daquele mesmo livro, né? Não que todos tenham que ler o mesmo, mas é um exemplo. Que queira trabalhar com determinada obra. Utilizando a plataforma, tem essa possibilidade, né? O aluno pode ler ali num intervalinho, um tempinho que ele tem ali, tá esperando alguma coisa, esperando o ônibus, esperando o carona, consegue abrir, consegue fazer a leitura. A gente tem a questão da leitura enriquecida, que quando o aluno acessa pelo clube de leitura, ele tem a possibilidade de responder questões a cada 10%. Então, ao mesmo tempo que faz a leitura, ele está estudando, né? Tá estudando a interpretação de texto dele, a compreensão daquela obra que ele está lendo ali naquele momento. Importante essa questão da leitura.
principalmente do Leia, uma plataforma muito boa. E mudando de assunto, nós sabemos que a comunicação é uma habilidade importantíssima no quesito do convívio social. Nós sabemos que vocês fazem parte aí do social media, do núcleo. Vocês poderiam nos contar um pouquinho sobre o marketing e como é feita essa comunicação em questão de postagens? Poderíamos falar um pouquinho? Então, sim, nós trabalhamos ali com no mínimo 2 redes sociais com mais frequência, que seria o Instagram e o Facebook, né? E por vezes, às vezes a gente usa ali o YouTube, mas com bem menor frequência, né? Nós temos ali, então, uma carga de postagens quase que semanal, né? Uma coisa que aconteceu do ano passado para esse é a questão, quase uma unificação das redes sociais, dos núcleos com a CED. É uma estratégia que a nossa coordenação de comunicação desenvolveu lá e que visa justamente ter essa unidade. Todos saberem aquilo que a educação do Paraná proporciona para os estudantes. Por exemplo, uma coisa, tá indo um pouquinho da tecnologia, mas falando da alimentação escolar. Todos os núcleos, eles fazem postagens com relação a isso. Vai acontecer entrega de um equipamento, ou uma feira tecnológica, os concursos que vez ou outra acontecem, né? Vou puxar a brasa para minha sardinha, mas com certeza vou passar para do Rodrigo depois de novo. A questão dos concursos, o Agrinho, por exemplo. Começou lá com o Agrinho, ele era uma redação simples lá, que era cuidada. A partir do ano passado, retrasado, né? O Agrinho, redação nota 10, né? Já tem uma conotação um pouquinho mais abrangente nesse caso. E, posteriormente, os concursos que foram surgindo também. O Agrinho Programação, o Agrinho de Robótica. Esse ano vai acontecer o Agrinho de Escolas Agrícolas. Então, tudo isso que vai acontecendo, ele é alimentado nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então, a gente tem essa função de levar ao conhecimento do grande público aquilo que acontece, tanto no estado como um todo, na educação do Paraná como um todo, como também aquilo que acontece regionalmente, né, Rodrigo? Aí eu vou deixar você até falar um pouquinho sobre isso. A gente gosta bastante de mostrar o que acontece aqui, né, nas nossas escolas, no nosso núcleo, né? Até a gente tá com esse projeto Sua Escola em Destaque, a gente sempre busca mostrar todas, né? Porque essa escola é maior, essa escola é do campo, essa escola é profissional, então a gente quer, até o final do ano aí, né, Flávio, colocar o máximo de escolas possíveis para mostrar. A gente sabe que tem muita escola que faz muita coisa boa, mas às vezes fica só entre eles ali, então a gente precisa mostrar, né? Então a gente tem essa parte que postar, né? Fazer as matérias que são gerais, né? No Paraná todo. E a gente gosta muito de fazer as que são nossas, né? Digamos assim, que são aqui das nossas escolas, do nosso núcleo. Muito legal. E vocês que estão assistindo aí, segue o Barão nas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook, @BarãoAçaí. Sigam nossas redes sociais para ficar sabendo tudo o que acontece lá na escola. E agora nós iremos fazer uma brincadeira com vocês. Vamos fazer essa brincadeira com nossos convidados e eles precisam completar a frase. Rodrigo, uma educação de qualidade é? Do Paraná. Boa! Flávio, comunicação é? Levar ao conhecimento do grande público aquilo que acontece nas nossas escolas. Bem, Rodrigo, a tecnologia veio para mudar tudo que a gente tinha anteriormente para melhorar, né? Não tudo, né? Mas para melhorar, tornar a nossa vida mais fácil, acredito. Flávio, com a inovação aprendi que não dá para ficar para trás. Quando a gente acha que já sabe tudo, aparece alguma coisa nova. Então, inovação é essencial. Rodrigo, gosto da internet por quê? Porque a gente tem acesso ali no momento que a gente quer a qualquer informação, né? Isso é muito, muito legal. A gente é de uma época, né, Flávio? A gente brinca bastante. A gente tem umas brincadeiras lá das referências aos anos 80, a desenhos, a seriados, a filmes, né? E na época a gente não tinha tanta facilidade para brincar com isso, para ter o acesso. Hoje a gente faz uma piadinha lá, um já manda pro outro lá, o pica-pau, por exemplo. Coisa que a gente consegue acessar na hora. Então, é uma das coisas que eu gosto muito. Eu sou bastante nostálgico, assim, gosto de coisas antigas. E o fato de eu conseguir ter
ter acesso a isso, só pegando aqui meu celular, mexendo, é uma das coisas que eu mais gosto. Músicas, filmes, seriados, tudo isso, eu acho isso muito gostoso, muito legal. De ter essa possibilidade de ter acesso à informação a qualquer momento. Para encerrar o complete, Flávio, não gosto da internet porque... Porque muitas vezes ela é utilizada para fins que não são tão proveitosos. Então, você que é aluno, você que é professor, você que é pai, todo mundo que estiver estudando, vamos utilizar a internet para aquilo que realmente é importante. Aprender, passar notícias boas, não ficar correndo atrás de notícias que não edificam, não vão levar a gente para frente. Então, vamos utilizar a internet, vamos utilizar para aquilo que realmente importa. Isso mesmo. Eu adorei estar aqui com vocês. E você que tá aí do outro lado da telinha também gostou? Em nome do colégio, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E eu queria que vocês mandassem um recadinho para todas as salas do colégio, mas também para minha, porque hoje, antes de eu vir para cá, eles já brigaram comigo falando que era para mim pedir para vocês para mandar um beijo para eles. São 28 alunos, eles queriam que eu falasse todo o nome de todos. Meu Deus, mas você vai conseguir falar o nome de todos? Não memória é tão boa assim, não. Tá certo, devia ter feito a listinha. Tô brincando, fazido é ótimo. Mas assim, pessoal, todos aí, todos os alunos, professores, equipe pedagógica, direção do Colégio Barão, a gente só tem a agradecer essa oportunidade. A gente queria ter 5 horas para falar com vocês aqui. Tem bastante assunto, tem bastante coisa boa na nossa educação. Só basta a gente saber aproveitar. Então, gostaria de agradecer ao trabalho de vocês, professores do Colégio Barão. A gente sabe da preocupação que vocês têm com uma educação de qualidade mesmo, o compromisso que vocês têm com essa educação, com o aprendizado desses alunos. Então, a gente só tem a agradecer. Vocês, alunos, continuem, busquem conhecer, saber. Os professores que vocês têm, né? Foi falado o nome de alguns aqui, professora Giovana, professor Otávio, foram os que eu lembrei aqui agora, mas aproveitem, tá? Vocês têm uma equipe de professores maravilhosa. Saibam aproveitar, saibam buscar aquilo que eles têm de melhor para vocês. E a escola como um todo. A sua sala, né? Eu não posso esquecer. Os 28 alunos aí estão esperando o sexto ano A. Sexto ano A. Um abraço para todos vocês. Não precisa dar bronca. Como o Flávio já falou, o Barão é uma escola de referência pra gente, né, Flávio? A gente é uma escola que quando a gente inicia o ano lá, que a gente tem a nossa reunião com a coordenação, as escolas lá da sede, né? As escolas que vocês têm que, às vezes, fazer um trabalhinho ali a mais. O Barão a gente já sabe que é uma escola que a gente não vai ter preocupação, né, Flávio? É uma escola de excelência, uma escola que é referência. Só tenho a agradecer também o trabalho das professoras lá. Eu brinquei com a Giovana aqui que ela foi lá em Foz e realmente ela arrasou lá, porque a gente viu quais eram o que ela usava para poder dar aula, para poder tornar a produção de texto que às vezes o aluno não gosta de escrever, não gosta de ler, mas usando ali as metodologias dela, o pessoal lá ficou encantado, né? Ela foi lá, fez uma fala de mais ou menos uns 20 minutos, né, Giovana? O pessoal ficou encantado. É por isso que Cornélio vai bem, né? Por isso, gente. Porque a gente tem professores e tem escolas como é a de vocês, né? Como é o Barão. Um abraço para todos os 28, né, Flávio? Do sexto ano A. Peço que continuem. Logo, logo a gente vai ter o Agrinho aí, Redação Paraná. A professora Giovana com certeza vai pegar aí, a professora Neiva também, né? Com certeza a gente torcer para ter um do Barão lá representando aqui o nosso núcleo como vencedor. Agradeço em nome do Colégio Barão. Agradeço a vocês pela presença e por todo o suporte que vocês dão à nossa escola. E agradecer também você que está nos assistindo. E em breve em mais um episódio Fala Barão.